Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se possível, clique em hypar aqui para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal pelo dispositivo móvel e leve cada vez para mais pessoas. O último pós-jogo deu aí quase 60 mil visualizações. Muito obrigado de coração todo mundo que acompanha aqui o canal. E essa luzinha aqui não está queimada, o Galo ganhou. Ela não está acesa mais uma vez, porque eu nem sei qual foi a última vez que eu a acendi. A luzinha de cima está acesa, é da KTO. E como tem eliminatórias da Copa do Mundo nessa semana, nos próximos dias, você pode acessar o link desse comentário fixado aqui embaixo da KTO para apostar nas seleções que você prefere. Aliás, você torce pela seleção brasileira? Comenta aqui se você gosta da seleção brasileira ou não. Mas tem seleção pelo mundo inteiro jogando. É data FIFA e aí você pode aproveitar a KTO, Desodão, ganho aumentado, chance extra e tudo mais que a KTO tem a oferecer para você, pontuando na Liga do Milhão, que no fim do ano dá R$1 milhão. KTO.bet.br para você se divertir com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Turma, futebol é uma roda gigante. E existem rituais que a turma nunca para pensar do tipo, cara, eu já fiz isso, eu já vi isso. E você conhece alguém que faz isso que eu vou falar agora, ou você é essa pessoa. Galo e Vitória começam o jogo, o Vitória abre o placar muito rápido, com 5 minutos ali, e alguém fala, mas a culpa não era do Cuca? Sim, a culpa ainda era do Cuca. Mas não era para derrubar o Cuca? Eu acredito até que não. Eu acho que é a bagunça do Cuca mesmo que dava muito essa impressão. Mas hoje o futebol apresentado pelo Atlético em Galo e Vitória é sim fruto de 8 meses de trabalho do Cuca. Você não tem uma chavinha mágica que você vai girar e do dia para a noite tudo vai ser diferente. Na prática, você colhe frutos no longo prazo. Por exemplo, o Atlético hoje colhe frutos de erros do departamento de futebol lá em dezembro e janeiro. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra sempre que eu falo. O Galo demorou a contratar, pegou fim de feira no que havia de reforços disponíveis no mercado brasileiro. O Galo foi para uma mini pré-temporada para jogos nos Estados Unidos totalmente desnecessários para atender uma questão comercial de empresas dos donos do clube. Então, eu acredito que tudo o que aconteceu depois vem lá de dezembro e janeiro. É que no mundo atual, tudo muito rápido e tudo muda o tempo todo, a gente pega um recorte de uma semana no máximo e às vezes falta visão de se abrir, que eu falo macro, para entender como você chega nisso. Então, hoje sim, hoje também é uma derrota culpa do Cuca. Eu sou contra esse negócio da gente ficar sempre agarrado, entranhado. Até hoje tem tanta gente que fica postando lá no X sobre Cudê, sabe? Mas como é recente, a gente ainda vai ter que citar muito do Cuca por aqui no pós-jogo ou lá no Alterosa Esporte, sempre que falar do que não está dando certo desse time, porque o Cuca não conseguiu corrigir e 3 dias depois, viajando para a Bahia, você certamente não conseguiria. E não é passar pano para os jogadores, eles precisam ser cobrados, sim. É porque na internet você precisa meio que desenhar que você precisa cobrar do treinador, dos jogadores, e quando estiver fazendo com um, você não vai deixar de criticar o outro. Acontece muito na política aqui no Brasil também. Todos os fã-clubes que existem, eles têm um pouco de dificuldade de entender que criticar um não é defender o outro. Mas voltando aqui para o futebol, os jogadores têm culpa demais, eles merecem ser cobrados sim, pelo rendimento sim, mas na hora de gravar o pós-jogo, enquanto esperava o João da Marfim me enviar o microfone aqui, sim, novamente eu estava esperando o microfone. Aliás, desculpa no último pós-jogo, gente, porque depois da meia hora ficou só em um canal. Como eu estava com o microfone emprestado, eu esqueci de duplicar o canal nas duas partes, perdão. Continuando. Sobre o que aconteceu um pouco antes de gravar o pós-jogo. O Alonso vai para o microfone da Itatiaia
e não dá uma indireta, ele dá uma direta sobre Sampaoli, né? Ele fala, treinador não tem que dar bom dia, não tem que ter que ser amigo de ninguém. Ele precisa melhorar o time e corrigir o time. Cara, essa mensagem me faz não mudar a ótica, mas convidar vocês para um raciocínio coletivo aqui. Os jogadores estão extremamente incomodados com a atual situação. Primeiro que clássico você não quer perder de jeito nenhum, porque além da questão da rivalidade direta, pelo menos no clássico você daria um sangue a mais, você não quer perder um mata-mata, esquece então, já que você não quer pensar em um amor à camisa e um espírito de vitória, não classificar é dinheiro que os jogadores perdem porque perdem bicho, e bicho na Copa do Brasil é maravilhoso para eles. Sabe essas matérias que o clube ganhou X milhões? Não, o clube ganhou bem menos que aquilo ali, uma fatia bem pequenininha, porque o resto é bicho. Então, você tem muitos elementos que mostram que vai muito além de querer. Eu não sei se eu tenho certeza que não é só sobre querer para esse elenco, é sobre poder. Eu não sei se o Arana está podendo entregar mais, eu não sei se peças como o Rony estão podendo entregar mais. Só que a entrevista do Júnior Alonso fala, não importa se o cara vai cobrar, vai arrancar nossa pele, vai fazer aqui no dia a dia do treino, a gente suar sangue, mas eu quero um treinador para organizar essa casa. Não dá a impressão de que os jogadores querem, mas eles precisam de alguém para assumir as rédeas? E digo mais, vale para gerenciamento de vestiário que vai além de treinador. Tá? Eu acho que vale para o Vitor e para o Brax também a mensagem passada. A mensagem do Alonso é, eu quero alguém para organizar a casa. É o que a gente precisa agora. Se você não viu, eu repostei esse Reels do Eduardo Panzi e vi agora que o Thiago Reis também publicou a mesma entrevista do Júnior Alonso. Tá? O fato é que depois do que aconteceu daquela saída em massa não, perdão, o Rony despede da turma na Cidade do Galo, aí a gente fica sabendo que tinha alguns jogadores foram notificados, o Galo na justiça. Depois de tudo aquilo ali, o clube começou a acertar algumas situações e empurrou a resposta para o lado de lá também. E depois do Super Mundial, o Galo é um sinônimo de fracasso no Campeonato Brasileiro, ganhando apenas do Bragantino com 1 a mais e 3 substituições forçadas do Bragantino, e empatou também com o Vasco. É inevitável que nos próximos dias a gente cite a Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil, e você, principalmente quem trabalha com isso, eu, Frossá, Beto Guerra, Rap, Vilar, Thiago Graújo, nossa, o que eu fui começar? Agora se eu esqueci alguém, fodeu. Todo mundo, tá? Todo mundo. Se a gente falar assim, você acredita? Qualquer resposta que não seja o sim, a turma fala, pô, mas você não acredita no Galo? Só que o sim, nesse caso, em uma possível virada sobre o Cruzeiro, hoje ela é baseada em paixão e só. Porque no futebol a gente não tem elementos para se agarrar, a gente não tem nada para ter uma luz no fim do tudo, tipo, se isso aqui se repetir no clássico, não tem. Então, o acreditar em um cenário revertido contra o Cruzeiro, hoje, só pela paixão. O Galo está a 2 pontos da zona de rebaixamento e nenhum clube da parte de baixo da tabela tem um futebol pior que o do Atlético hoje. No máximo, no mesmo nível. Mesmo Sport, que acaba de perder para o Vasco por 3 a 2, demonstra um poder de luta, de tentar, de reação, algo que não acontece. Nós temos 2 características marcantes que eu cito todo pós-jogo. Uma delas é não pressionar o goleiro, não bombardear o goleiro adversário quando você precisa reverter um quadro adverso, um placar adverso. E a outra é o placar em branco. O Galo não passa um jogo sem sofrer gols.
é certeiro. O Galo precisa pelo menos de 2 gols todos os jogos, porque o golzinho sofrido dele é garantido. Mesmo na vitória sobre o Bragantino, mesmo no empate com o Vasco, tá lá o golzinho sofrido pelo Galo. Vamos aqui num cenário rápido, tentar de cabeça. Bahia, Palmeiras, Bucaramanga fora não sofreu, Bucaramanga aqui sofreu, Godoy Cruz aqui sofreu, lá não, Cruzeiro aqui sofreu, o Flamengo sofreu aqui e no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, provavelmente, depois do Mundial, o Galo, de cabeça aqui, somente 3 jogos não sofre gols. Bucaramanga fora, correto. Flamengo, correto. Godoy Cruz, correto. Cravei. Nos demais, todos o Atlético sofre gols. E você tendo que reverter 2 gols na Copa do Brasil dificulta muito mais, não só porque é um Cruzeiro que está lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e é muito bem treinado, com jogadores com confiança, porque todo jogo você está sofrendo o seu golzinho. E o que eu vou falar agora eu tenho certeza que é soco no estômago para muita gente, gera muito comentário negativo e muita gente fica puto com o Fael, tá bom? Independentemente do que acontecer na Copa do Brasil, passando ou classificando, mas principalmente na Sul-Americana contra o Bolívar, o foco não é mais a Sul-Americana. O foco do Atlético agora é, primeiro eu vou usar os titulares no Campeonato Brasileiro e depois eu vou ver o que vai acontecer na Copa Sul-Americana. Porque hoje a vida nos dá uma oportunidade, muito antes do que foi em 2024, da gente entender que a nossa briga é contra o rebaixamento. Que a gente está a 2 pontos, apresentando um futebol terrível, que ninguém mais tem um futebol tão ruim quanto o Atlético. Então hoje você tem que pensar que o campeonato que eu vou usar meus titulares é o Campeonato Brasileiro. Agora com a pausa nem vai precisar poupar antes da Copa do Brasil. Vou usar meus titulares na Copa do Brasil. E dali para frente, se chegar na Sul-Americana com um jogo importante do Campeonato Brasileiro, o meu foco é o Campeonato Brasileiro. Porque a vida não está sendo dura com a gente. Mas aqui é assim. Mas a vida falou assim, olha, eu tô sendo péssima com vocês, mas deixa eu dar uma oportunidade. Deixa eu abrir os olhos antes da última rodada, para vocês acordarem um pouquinho. Né? E sobre o placar em branco, o fato da gente tomar gol todo jogo, a gente permite que tenha cera do adversário. É normal que o Cruzeiro tenha feito cera, fazendo 1-2-0 na Arena MRV, só administrando o resultado, mas eu estou falando de Grêmio, estou falando de Godoy Cruz, estou falando de um Bucaramanga, eu estou falando do Vitória. O Galo, eles não tem nada a ver com isso, até porque a gente usou muito esse artefato aqui. É o Galo quem proporciona isso para eles. Então você tem que achar ruim do adversário. Você tem que achar ruim com um Atlético. Vamos pro desenho do jogo. O Vitória faz o gol, eu printei e postei. O Vitória continuou marcando alto logo após o gol, porque ele estudou o Atlético assim. Ele sabe que se sufocar a saída de bola do Atlético, não existe chance nenhuma desse time sair da Arapuca. É bola no Everson e chutão para frente para ver o que acontece. Quando ainda insiste em ficar com o eixo do corpo virado para frente, não o eixo do corpo virado para o Everson, o eixo do corpo vai para frente, eu filmei a tela e postei. É ridícula a cena que a gente vê. Jogadores do Atlético atrás dos marcadores e um buraco entre defesa e ataque. Eu brinquei falando que o DDD é diferente entre ataque e defesa e talvez até o fuso horário seja diferente entre defesa e ataque. Não existe conexão nenhuma e a saída de bola é um pinball de defesa lateral até ir para o goleiro para dar um chutão para frente. Nesse caso, eu repito, o Rony atenderia muito mais, porque se sua proposta é joga para frente para os caras trombarem lá na frente para ver o que acontece, trombar é com ele mesmo. Aí é melhor até tirar o Hulk e colocar o Júnior Santos, porque trombar vai ser com ele mesmo.
Tá louco, Fael? Gente, eu tô falando da pobreza que é o futebol do Atlético. É isso que o Atlético faz hoje o tempo todo. Você viu em algum momento o Atlético tendo um planejamento de como ia atacar o Vitória, saindo com lucidez, tendo boas jogadas? Não. Em momento algum conseguiu isso. O Dudu não conseguiu voltar para pegar essa bola e levar em velocidade para o ataque. O Coelho fez um jogo muito ruim, né? Cara, é difícil até. Eu não conseguiria hoje votar no melhor em campo pelo time do Atlético. O cara que conseguiu 2,1 de nota hoje, talvez ele fosse para mim o melhor em campo. O Dudu não conseguiu voltar para pegar essa bola. O Coelho não conseguiu voltar para pegar essa bola. O Scarpa errou tudo o que tentou. Aliás, Scarpa e Vitor Hugo, que são dois jogadores que eu elogiei até nos jogos ruins do Atlético nas últimas semanas, hoje erraram tudo. O Vitor Hugo quase proporcionou um segundo gol para o Vitória. Logo na sequência, numa saída ali, tomou cartão. E é outro que eu achei que não terminaria a partida pelo tanto que errou ali o Vitor Hugo hoje. Hoje ele foi o Vitor Hugo que eu tinha medo que fosse lá contra o São Paulo e contra o Godoy Cruz também. Falei de Scarpa, falei de Dudu, falei de Coelho e eu preciso falar deles, que eu tenho dado o holofote total aqui no pós-jogo há algumas semanas. Lá na Alterosa Esporte também, que mais uma vez não conseguem dar a volta por cima, não conseguem mostrar algo diferente, e eu preciso pegar eles como referência, que é Hulk e Arana. Não é injusto falar isso, porque nos anos 365 dias atrás, 365 dias, nos grandes momentos, foi em que a gente jogou o holofote, em que a gente passou o marca-texto e falou, pô, nós temos Hulk e Arana. Então, no momento de cobrança, eu preciso passar o marca-texto, eu preciso jogar o holofote e falar que partida ridícula do Guilherme Arana, mais uma vez, de falar que vendo um jogador, eu não falo comum em campo, não falo um jogador mediano, muito abaixo de mediano dentro de campo com essa atuação. E enquanto assistia o jogo, eu desenhava possibilidades na minha cabeça de tirar o Guilherme Arana do time. E isso é impensável. Se você for só pela lógica, só pelo papel, isso é impensável. Outra coisa que eu falei lá sobre o Martim Anselmi assumindo a equipe é que ele fala, pô, lateral esquerdo de vocês aqui, eu peguei, me entregaram aqui vários jogos e ele não tá bem, né? Não tá bem. Nenhum jogo que eu vi aqui ele conseguiu boas apresentações. Então ele vai pro banco. Quem é o reserva dele? Pois é. O Hulk aqui é o ídolo, né? Nossa, é ídolo. Pô, esse cara eu já vi ele aqui em Portugal, monstro, mas tá mal. Eu preciso ter uma opção para ele. Quem que eu vou colocar no lugar dele? O Júnior Santos, deixa eu ver as atuações dele então. Eu vou colocar o Rony então. Rony, não, também não dá não. Então assim, os dois que eu mais tenho cobrado nas últimas semanas, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 que tá como testemunha, talvez sejam os titulares indiscutíveis por não ter concorrência. Porém, o nível, por exemplo, do Arana, do que tem entregado dentro de campo, eu optaria talvez até por deslocar o Scarpa para lá, para redesenhar meu meio e meu ataque, até o Arana conseguir apresentar o básico. Mas ao discutir Arana e Hulk, fica evidente a palmolência que é o banco de reserva do Galo. Desculpa o termo, gente. Eu sei que vocês assistem na sala de casa. Lá em casa eu sou filho de crente, a gente já foi até da Assembleia Tradicional, não podia ter nem televisão em casa. Quando falava uns termos em casa, a gente ficava meio constrangido, a gente olhava para um lado e para o outro, um saía da sala. Mas vamos lá. Palmolência é um termo muito usado no futebol, quase isso, para não falar para o YouTube não me dar um ban aqui, assim como os termos pura véia, que é os termos do futebol que a gente usa. O elenco do Atlético hoje, para traduzir para você que não é acostumado com o termo, é recheado demais de jogador nota 5. Ele não é fantástico e consegue te entregar o básico às vezes. Tá tudo no 5, nota 5, vai.
O dia que ele tá mal, ele vai no nota 3, o dia que ele tá brilhante, ele vai no nota 5. Mas tá recheado de jogador nota 5. O banco de reservas tá basicamente assim hoje, né? E eu tenho um post depois de Galo e cara, não sei se foi o Grêmio, que eu postei o seguinte, eu vou pegar aqui. O post é do dia 17 de agosto, tem 14 dias. Cuca sempre tem empilhado atacantes no modo vamos ver o que acontece. E aí, o Lucas fez basicamente a mesma coisa, coloca o Alan Franco como zagueiro, e aí o Atlético fica em campo com Igor Gomes, Biel, Renier, Rony, Coelho e Hulk. E o jogo continua controlado pelo Vitória. O Lucas fez basicamente o que o Cuca fez durante todo o ano. A gente empilhou atacantes ali sem eles apresentarem nada de diferente. Quem saiu do banco de reservas não conseguiu apresentar nada demais. E quando eu pego os contratos do Atlético, cara, eu tomo um susto, porque já que eu tô falando de elenco... Quer ver, ó? Dezembro de 2027, Bernard, Rony e Dudu. Dezembro de 2028, Júnior Santos. Não vou... Dezembro de 2028, Júnior Santos. Nós temos uma bomba de elenco, não só para agora, mas para janeiro, para as próximas temporadas aí que nós estamos ferrados. E isso tem um destaque maior, porque a gente está falando de uma temporada que o Menin dá uma entrevista, o Rubens, falando que é um dos melhores elencos da história. Administrar futebol não é a pior área da família Menin. Administrar microfone ainda é pior. Porque o atleticano todos os dias da semana pega frases e aspas do que foi prometido nos últimos anos, só que quando ele está cansado, quando ele já está começando a ficar demais, tipo alguma frase, o próximo Hulk vem da base, a base que caiu, né, a potência mundial, né, de um time que aparentemente vai ficar fora de mais uma Libertadores da América pelo segundo ano seguido. Quando começa, aí pega da arena, vai pegando de tudo. Quando começa a ficar cansativo, aí vem o Rubens e fala que é um dos melhores elencos da história. E na mesma temporada você tem jogadores que permanecem na titularidade, porque quem sai do banco, sem condição nenhuma de permanecer na titularidade, vai ficar, porque quem está no banco de reservas não consegue entregar nada melhor do que isso. O Lucas Gonçalves não tinha que ir para a coletiva hoje. O Lucas Gonçalves é mais uma vítima do departamento... Não vou colocar como vítima, não, ele faz parte do departamento de futebol. Mas o Lucas, na hierarquia hoje da coletiva, ele tinha que ficar do lado de um Paulo Brax e do Vitor dando a coletiva. Eu cito que em situações você tem o dia que o treinador fala, o dia que os diretores falam, o dia que os donos do clube falam. Você tem cenário, você não precisa realmente dos donos do clube ir para o microfone toda semana. Existem cenários que eles têm que falar, nem sempre falam, quase nunca. Mas hoje o Brax, e ele não é de fugir de microfone, ele tinha que falar: Lucas, fala o básico do futebol e depois eu vou sentar aqui e vou conversar, porque hoje eu tenho que ter muito... Você não é o treinador e você não vai ser o treinador, hoje eu vou falar. E nas poucas palavras que soltou para a imprensa, o Lucas foi muito infeliz. Ele cita uma semana difícil para o Atlético, né? Ele cita uma semana difícil perdendo para um adversário que tomou 8 na semana, que a torcida organizada colocou os elencos no gramado sentadinho para conversar com eles. A semana difícil não é exclusividade não, viu, Lucas? E o Lucas fala que o Atlético melhorou no segundo tempo e chegou a ter certo controle da situação. Você pega chances criadas pelo Vitória, aos 10 minutos mais ou menos, o Atlético está com a posse de bola, de repente eu estou vendo o Kaiser finalizando,
no final do jogo, uma outra defesaça do Everson. Não teve nada de domínio, de melhora não, ô Lucas, não teve nada. O Atlético não apresentou nada. São vícios da profissão em que você tenta maquiar uma situação que não existe no microfone, e eu falo sempre no pós-jogo. Isso irrita o torcedor mais do que a derrota em si, porque você não está falando o que está na cara, né? E já que eu citei microfone com o Lucas, microfone com o Brax, microfone com o Menin, esses dias, por exemplo, o Gabriel Menino foi para a coletiva e colocou, porque a imprensa é foda, né? Falam aí o tempo todo como se o Galo fosse perder a próxima, e a próxima, e a próxima. Gabriel Menino, é o que tem acontecido. E no Alterosa Esporte eu falei, Gabriel Menino, o Galo não errou a saída de bola contra o Grêmio, o Galo não errou a bola aérea contra vários times aqui, a imprensa não errou a saída de bola, a imprensa não errou bola aérea, e fui listando. Bate no peito e assume que tá uma merda. Tenha hombridade, tenha peito. Porque senão você vai ter o comportamento de quem administra o clube, que é empurrar para os outros. Teve jornalista falando aí, culpando a imprensa também na última crise que teve, do Rony saindo e tudo mais, falando tem muita gente fazendo festa, porque para eles o cenário ruim é que é legal. Para de falar merda, rapaz. Tenha peito. Se você não tem peito, some do microfone, porque tem que ter peito para falar de quem é a culpa. E assumir quando erra também. Essa fala do Gabriel Menino é um comportamento padrão atual do clube. Quem analisa, o torcedor da arquibancada é culpado. No final das contas, tentam sempre colocar... Quase que eu falei onde que tentam colocar no do torcedor. Tentam colocar lá, no do torcedor. E no fim das contas, o culpado é sempre o cara que gastou R$500 para ir no jogo. O culpado é ele. A inversão da situação tentam fazer o tempo todo. Não. Errou o treinador a temporada inteira, o time tá frouxo, a turma que gerencia vestiário e planeja o futebol errou, os donos do clube erraram pra caralho. O torcedor só bancou isso tudo gastando R$500 por jogo, cara. E aí tem que escutar gente da profissão falando que os outros jornalistas é que torcem contra. Para de ser bundão, rapaz. Cobra de quem tem que ser cobrado. Jornalista bundão não dá não, cara. Já que é pra empurrar, né? Não dá não. Mas vamos lá, já que a gente tá falando de departamento de futebol. Deixa eu dar um pause. Acho que hoje o microfone vai ficar em 2 canais. O Galo tá contratando um treinador. Eu não tinha essa informação e não o conheço. Eu preciso ser muito honesto. O Martin Anselmi, né? Não sei como que o time dele funciona, o que não funciona. Eu vi um vídeo muito bom do Simonetti sobre ele quando ele estava trabalhando no México. E quando você pega características, você vê as pessoas falando que ele gosta de trabalhar saída de 3, com 3 zagueiros. Você tem que pensar sempre do que o cara quer e o que você tem para entregar. E na máquina do tempo do Camisa 12 hoje, eu vou voltar para um destino que a gente vai sempre, que é o Micali falando sobre bolo de laranja tendo morangos em mãos. Eu não lembro os elementos da fórmula de bolo do Micali não, tá? Eu vou falar só o que é o sentido por trás disso. Eu aproveitei a pausa para me acalmar um pouco, que eu já ia estourar aqui. Nós temos hoje elementos para atender a ideia de jogo do treinador. Gente, o vídeo do Simonetti sobre ele é muito bom. Intensidade pós-perda, né? 3, 4 peças ali na bola. Muito do que a torcida gostou do Sampaoli, você vê no vídeo dele, no time dele no México lá, antes de ir pro Porto, né? O time dele apresentando isso, né? Fala sobre a passagem dele no Brasil como auxiliar, no Del Valle, né?
mas nós temos características porque hoje o Dudu não atendeu o Jardim sobre essa pressão pós-perda, não faz aqui no Atlético, o Hulk não consegue entregar e nosso meio-campo tem sido extremamente frouxo na temporada. Se a gente precisar colocar um defensor a mais também, nós temos hoje elenco para isso. O Rômulo e o Rabelo acabaram de ir embora. Talvez eles também não conseguissem, mas pelo menos número a gente teria. E se precisar colocar um lateral direito para fazer a saída de 3, quase como um zagueiro, nós temos no elenco, o Saravia está onde? Ai, não está disponível. Entendi. Então, foi basicamente assim, a pergunta que me veio na mente. A gente consegue entregar o que a gente está contratando? Porque o Galo vinha do Cudê, que não gostava de pontas, para o Filipão, que gostava de pontas, né? O tempo todo o Galo vai para uma, já que eu usei política já nesse vídeo, o Galo vai para a esquerda e para a direita em 6 meses, assim, sabe? O Galo é muito louco, cara. Eu lembro que meu sogro, um dia de eleição, ele falou que estava indo entre 2 candidatos, um de esquerda e um de direita. É basicamente o Atlético procurando treinador. Atlético eu acho que é muito doido, cara. Atlético não sabe muito bem o que quer, assim. Sabe? Futebol não é um forte do Atlético, não. Fazer futebol, sabe? Tudo que envolve futebol, né? Vamos ver. Só espero que em dezembro a gente não esteja fazendo um vídeo aqui sobre o novo treinador do Atlético. Mas que desanima pra caralho. Desculpa a quantidade de palavrão e xingamento nesse vídeo de hoje, tá? Até o próximo pós-jogo. Semana abençoada pra vocês. Quem gostou dessa camisa, das camisas que eu tenho usado nas fotos, nos jogos, pelas ruas aí, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link das camisas. Quem usar o cupom FAEL tem 13% de desconto. 13% de desconto para quem usar o cupom FAEL lá. Malha top, fica bem demais no corpo. Beleza, tu? Pressão subiu. Vamos lá. Abraço.